Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Agora são 5h10. Levantei já e já tô na luta, né? Por aqui passou a noite todinha chovendo, gente. Tá um friozinho tão gostoso, eu queria estar deitada. Mas tô por aqui. Nicolas está dormindo. Eu vou agora fazer algumas coisas pela manhã para adiantar, para poder dar tempo. Porque hoje eu ainda tenho que ir para o comércio para comprar algumas coisas. Então, simbora. Bom, gente, como vocês viram, esse dia aí era o dia 16, um dia antes do dia da festa, né? Então, eu já tava nos preparativos do quê? Dos doces, que faltava finalizar ainda, então eu finalizei. As trufas, né, que faltava, e o restante do doce eu ia pegar na parte da tarde. Então, o que acontece? Aqui as trufas eu já tinha deixado já elas pinceladas à noite, né? Pincelei um dia antes, para já agilizar para o outro dia. E o recheio que eu tô usando, a cliente escolheu o recheio de café. Eu não tenho esse recheio no meu cardápio, mas aí foi como eu disse a vocês, muita coisa do pedido dela eu abri mão, né? Primeiramente por ela ser uma pessoa incrível. E segundo, por ser um pedido tão grande, então não custava eu abrir mão também, né? Para poder trazer alguns doces que ela e o esposo dela gostavam de comer e tal, que não tinha no meu cardápio, né? Até porque, gente, eu não trabalho pra, como é que eu falo pra vocês? Pra casamento, né? Eu trabalho somente, assim, pra aniversário, kit festa. Então, foi um momento muito importante e também um desafio gigantesco. Mas estou muito feliz, porque vocês vão ver aí. O vlog hoje vai ficar um pouquinho grande, mas consegui mostrar umas coisinhas pra vocês. Então, aqui depois que eu recheei todas as trufas, eu vim e fechei, né, todas elas com chocolate. Agora eu vou levar para o congelador. E enquanto tá lá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou precisar fazer mais um recheio de café. Metade da receita de café, porque o outro recheio não tinha dado. Então, na panela eu tenho meio leite condensado, meio creme culinário. Vou colocar agora um pouquinho só de café solúvel. Dentro desse copo tem água quente, tá? Pra gente poder dissolver esse café. E depois que eu dissolvo ele, aí sim eu jogo na minha mistura de leite condensado e creme culinário. Pra dar uma aguçada a mais nesse sabor e também escurecer um pouquinho o nosso recheio, eu coloquei um pouquinho só de cacau em pó 50%, certo? Aí eu já separo essa parte aqui desse recheio de café pra poder já fazer. E vou também precisar fazer pela manhã, eu precisava fazer os recheios do bolo, né? Dos bolos, na verdade. Antes ia ser somente um bolo, né? Ia ser só o bolo de baixo recheado, de cima ia ser fake, ia ser só a massa mesmo. E aí, só que ela decidiu, como foi um pouco mais de pessoas, ela decidiu rechear o de cima também. O recheio foi abacaxi com coco. Então, aqui eu já estava preparando meu recheio de coco, tá? Eu fiz recheio para o bolo de 20 centímetros e também fiz recheio para o bolo de 15 centímetros. Os dois bolos foram no mesmo sabor, de abacaxi com coco. Então, o que acontece? Eu estava adiantando. A minha ideia era o quê? Adiantar essas coisas pela manhã e sair no máximo de casa, gente, 8 horas, porque eu precisava sair para ir atrás da fritadeira, vocês vão entender a história. E acabou que eu não saí esse horário, saí muito tarde, então a finalização dos doces ficou pro outro dia. Uma loucura, da hora que eu acordei, eu não parei. 10h55 agora, é agora que eu estou indo para o comércio, que eu vou comprar algumas coisas. A princípio o bolo ia ser 2 andares, porém o bolo de cima ia ser fake, e aí ela resolveu rechear também. Então eu vou atrás da estrutura do bolo, né, que eu vou ter que comprar os caninhos. Vou atrás das ameixas pra gente finalizar os olhos de sogra hoje. E aí todos esses docinhos aqui estavam no congelador lá no freezer. Eu tirei eles agora, vou deixar eles na minha geladeira, certo? Que é o tempo que eu vou e volto, e no período da tarde é que eu finalizo os docinhos. Então, os recheios estão ali dos bolos e agora eu preciso colocar essas coisas no freezer, aliás, na minha geladeira, e vou correr pra poder adiantar as coisas. Nicolas vai ficar na casa dos meus pais. E aí, nesse meio tempo aqui, ó, deu pra mim dar uma lavadinha na louça que tava. E aqui eu fiz já o pão de ló, tá? Aqui, vou deixar cobertinho. E é isso, gente. Vou cuidar, porque senão não dá tempo. Pronto, gente. Comprei o tacho, ó. Tá aqui. Eu trouxe desmontado, porque ele montado não daria pra trazer. E aproveitei também, fiz outras compras. Chegar em casa e mostro pra vocês. Pronto, gente. Cheguei, né? E vou mostrar pra vocês, ó.
faltava eu comprar essa tábua para o bolo. Porque como o bolo vai ser 2 andares e ele vai ser recheado os dois, então a gente precisava de uma tábua mais estruturada, além de um cake board, né? Porque querendo ou não, essa tábua aqui ia suportar o peso dos 2 bolos. Comprei também o brilho pérola, o glitter, aliás. Comprei, aproveitei que eu tava lá, esse pó pra decoração laranja, porque eu tenho um bolo para o dia 20. Comprei as ameixas, estão bem molhadinhas, inclusive as coitadas vieram quase amassadas. Tá quase um ensopado aqui de ameixa. Comprei também os 2 abacaxi para poder fazer a geleia. Esses canos aqui, ó, para sustentação, que a gente vai fazer o bolo de 2 andares. Então, a gente precisa estruturar o nosso bolo para ele não sair andando e nem abrir no meio da festa. Aí, aqui eu aproveitei que eu estava lá na rua e comprei algumas coisinhas para mim, certo? Então, eu comprei um colarzinho. Achei a coisa mais linda, gente. Eu gosto de coisa assim, bem delicadazinha, sabe? Isso daqui ainda é muito cheguei para mim. Aí, minha carteira tava só o ó do Borogodó. Aproveitei para comprar outra. Comprei também uma pulseirinha para a minha pessoa, linda, né? Meu cero, que tinha acabado. Sombrinha. Eita, joguei no chão. Uma sombrinha também que tava faltando. Aqui, comprei um sutiãzinho. Aqui eu comprei uma bolsa. Vocês acreditam que até hoje eu não tenho uma bolsa? Uma bolsa para carregar celular, alguma coisa dentro? Eita, ela veio uma carteirinha, que linda, eu não tinha nem visto. Enfim, comprei uma bolsinha. Aqui tem camisola, tem uma regatazinha. Comprei também um shortinho saia. Esse daqui foi as compras que eu comprei pra mim. E aí eu fui atrás do bendito tacho, né? O que que acontece? Cheguei lá, rodei a cidade todinha. Não achei, fui na outra cidade pra poder comprar. E comprei esse daqui, porém comprei sem o tacho, que é aquela parte da panela, né? Aquele prato gigantesco. Não tinha nesse tamanho, só tinha gigante demais, era R$480. Eu nem ia pagar 400 e cacetada num negócio. E esse daqui ainda foi 297 ou 98, foi uma coisa assim. Aí eu pedi pra desmontar, né, porque tinha que trazer desmontado. E eu trouxe, aí veio essa peça, veio a mangueira pra gente poder fixar. E veio os pezinhos e o tacho, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, minha mãe tinha um tacho e aí eu disse não, então vou levar só a peça. E o tacho que ela tem aqui, eu aproveito pra utilizar ele. Então, foi isso, gente. Agora à tarde eu vou fazer edição de vídeo, vou já ajeitar alguns brigadeiros, algumas coisas. E é isso. Correria, correria, mas estamos por aqui. Gente, aqui começou oficialmente, né, a produção da finalização dos doces. Então, eu mostrei só alguns pra vocês, tá? Porque tava muita correria, a gente tinha que finalizar nesse dia. Foi um dia antes da festa. Eu acho que eram umas 11 e pouco da noite, eu acho, mais ou menos. A gente ainda tava quase finalizando. Foi tarde, gente. No outro dia tinha que acordar cedo. Muito tempo em pé. Correria demais para ir atrás do tacho. Para poder comprar as coisas para a estrutura do bolo. Enfim, foi uma correria danada. Então aqui, o que a gente ia fazendo? Vocês lembram que eu sempre peso, né, meus brigadeiros e coloco nas bandejas. Então, como tava já descongelado, eu joguei dentro dessa bacia aí um pouco de coco ralado, tá? Eu comprei esse coco em flocos, porque aí fica mais bonito o beijinho. A gente jogava dentro, né? Eu ia boleando, jogava dentro e depois tirava um pouquinho. Eu só dava uma boleada, gente, só pra poder organizar um pouco o coco, tá? Mas aí a gente foi fazendo o seguinte, porque tinha muita forminha de várias cores e a gente ia combinar, né? Colocar cada sabor de docinho nas forminhas que mais ficavam legal pra combinação. Então, o que a gente pensou? Em finalizar todos os doces. Então, a gente ia finalizando os beijinhos e ia colocando nas bandejas. Ia finalizando os brigadeiros e ia colocando na bandeja. Ia finalizando os camafeu, as outras coisas, e ia colocando nas bandejinhas, tudo certinho. Vou mostrar pra vocês aqui agora que o outro que a gente foi fazer era o olho de sogra. Então, o que eu fiz? Eu já boleei todos eles aí. Minha mãe cortou a ameixa e eu fui fazendo o olho de sogra. Esse olho de sogra, gente, é basicamente o seguinte. A massa de beijinho, né? E em cima você vai colocar uma ameixazinha. Tem que estar bem molhadinha para poder colocar ela. Se por acaso você comprar uma ameixa que tiver seca, aí você umedece ela com um pouco de água quente. Deixa uns 2 minutinhos ali rapidinho. E depois tira ela e aí sim você utiliza no seu docinho, tá? É só colocar em cima mesmo e tá tranquilo. E aí minha mãe tava me auxiliando, né, a fazer as coisas. Então, nessa hora ela tava lavando a louça, tinha lavado a louça e ela voltou pra poder me ajudar com os docinhos.
Eu tive um pouco de dificuldade em relação a esse olho de sogra, porque até então nunca tinha feito, poder, né, fazer direitinho. Então, eu só ia fixar a ameixa em cima do beijinho e dava mais uma boleada e ia colocando nas bandejinhas, né? E assim a gente foi fazendo, gente. Minha mãe ajudou demais, porque querendo ou não, ela foi auxiliando em algumas coisas. Enquanto eu ia boleando, ela ia colocando do outro lado. Enquanto eu fazia um salgado, ela lavava uma louça, ela ficava com o Nicolas. Então foi uma ajuda extrema, porque, gente, foi muita coisa pra fazer. Vocês não tem noção do tanto de coisa que foi, porque fora as outras coisas que a cliente mandou, né? Então, eu tinha feito pão de ló pra ela. Eu tinha... Nesse dia, a gente começou muito tarde. A ideia seria, por exemplo, eu começar 1h da tarde com os docinhos. Se eu tivesse começado esse horário, a gente tinha terminado no mesmo dia. Porém, como eu fui, né, atrás do tacho, fui no comércio para poder achar também os canos de estrutura, acabou que demorou demais. Então, por isso que a gente começou muito tarde. Mas se a gente tivesse começado um pouco mais cedo, a gente tinha finalizado os docinhos. E aí, o que acontece? Enquanto minha mãe ia colocando lá os docinhos de olho de sogra na forminha, que foi uma forminha bem linda que a cliente trouxe. Todas as forminhas dos brigadeiros foi a cliente que trouxe. Então, minha mãe ia finalizando essa parte e eu ia fazendo esse outro aqui. Esse outro que eu tava fazendo já era o cajuzinho, né? Então, o cajuzinho e o olho de sogra também foi finalizado no açúcar. Então, por isso que eu aproveitei já a bandeja para poder finalizar esses dois. Então, antes de colocar ele aí dentro da bandeja no açúcar, eu ia boleando para ele ficar um pouquinho mais redondinho. O excesso do açúcar, gente, eu não tiro, tá? Até porque também depois acabou derretendo, porque aqui é muito quente e não suporta a temperatura. Então, a gente foi finalizando por aí. Aqui a gente já tava colocando também nas caixas, nas outras forminhas que ficaram. Esses daí são o olho de sogra. Nessa outra caixinha aqui, a gente tinha colocado também os olhos de sogra, que estavam em outras forminhas diferentes. E aqui minha mãe ia colocando esses para poder completar. Então, cada caixa que a gente finalizava, esses daqui, gente, é o cajuzinho. E finalizamos mais uma caixa, gente. Esse daqui foi o cajuzinho. A única finalização do cajuzinho foi somente como é o nome? A castanha de caju que a gente colocava dentro do docinho, né? Assim, em cima do docinho para poder finalizar, tá? Aqui eu já tava colocando, finalizando a outra caixa. Nessas forminhas da cor rosa, a gente colocou os brigadeiros. Então, minha mãe ia colocando os brigadeiros dentro da forminha, porque a gente já tinha boleado, né, eles. Então, foi muito mais bolear todos os doces. Depois, a gente colocava nas forminhas. Foi muito mais prático, então, foi até mais rápido na questão da produção. E aí, minha mãe ia fazendo essa parte e eu ia finalizando lá dentro a caixa. Então, todas as caixas que a gente ia finalizando, fechando e reservando, né? Foi muita forminha, gente. Tinha forma pétala dessas cores, tinha forma de renda, tinha bastante forma. Todas as foi a cliente que trouxe. Eu só comprei, acho que 2 a mais, ou foi 3 dessas, assim, de pétala para poder coletar os docinhos. E aí, o que acontece? Alguns doces poderia ficar do lado de fora, porque não coube nas 2 geladeiras, porque tinha muita caixa. Então, o que eu fiz? Esses brigadeiros que eu sei que o granulê derretia por conta do calor, eu na geladeira. Já a parte dos outros docinhos eu consegui deixar alguns fora, tipo beijinho, alguns eu colocava fora. E aí, falando nos beijinhos, o que acontece? Que a gente tava finalizando ele. Então, esses beijinhos que eu fiz, coloquei essas florzinhas que foi a que trouxe, só pra dar um charme mesmo, pra ficar bem bonitinho. E ali tava cheio, gente, de coisa. Minha mãe abrindo, o namorado tava abrindo as caixas. A gente finalizando bastante coisa aqui na parte dos docinhos, né? E agora finalizado os ninho com Nutella. Vê só, o ninho com Nutella, a cliente pediu pra fazer essa rosetazinha, tá? Então eu fiz, e aí esse ninho com Nutella eu deixei na geladeira por conta, né, da Nutella. E aqui a gente finalizou já os restantes dos beijinhos nas outras forminhas, tá? Depois disso, meu namorado tava colocando as trufas, né, embalando as trufas no papel chumbo pra no outro dia eu fazer a finalização. As coisas ainda estavam ali em cima, tinha algumas coisas pra finalizar ainda. E eu estava extremamente cansada, gente. Eu acho que já eram umas 11 e pouco da noite já. Ele tava fazendo a montagem da fritadeira, né? Porque eu trouxe ela toda desmontada, por conta que nem ia dar pra trazer na van montada. Então, eu trouxe desmontada e aí ele montou na parte da noite pra poder já agilizar pro outro dia. E no outro dia, minha mãe apertou pra gente poder organizar pra poder fritar os salgados. Então, o primeiro dia foi esse. Pronto, gente. Agora são 10h20 da noite.
a gente finalizou não, né? Falta muita coisa ainda pra amanhã, tem os docinhos, mas aí eu acordo cedo e finalizo. E aqui, como eu mostrei pra vocês, hoje eu fui fazer a compra da fritadeira pra me auxiliar amanhã na fritagem dos salgados, que a quantidade é muito grande. Então, o fogão não iria dar conta, obviamente, então por isso que eu tive que comprar ela. O tacho, como vocês sabem, que é essa parte branca, né? Que é essa parte do prato aqui, é da minha mãe, porque eu não achei o tripé junto com o tacho pra comprar. Só tinha tamanho muito gigantesco e era muito caro, então não era viável agora no momento. E aí, por isso que eu trouxe somente a base. Aí, meu namorado acabou de montar os pés aqui. Não tá fixo ainda, porque tá sem o parafuso, mas aí amanhã meu pai acaba finalizando também. Tive que comprar um botijão inteiro. Inteiro não, como é que diz? Não. É um botijão... Sim. Um botijão de gás completo. Porque eu tenho um aqui em casa, só que tá ligado no fogão. E esse daqui eu tive que comprar completo, né, gente? Pra poder ligar somente nesse. Amanhã eu mostro pra vocês, eu volto e mostro pra vocês aí um pouquinho do processo. Também vejo se eu consigo mostrar um pouquinho lá da festa, como é que ficou o bolo, tudo certinho pra vocês. Aí agora eu vou só tirar os salgados do freezer pra colocar na geladeira e deixar eles descongelando, resfriando pra amanhã poder fritar. Então amanhã de manhãzinha eu volto e aí começa tudo de novo. Então... algumas etapas já tá quase finalizada, falta pouco agora para poder entregar essa encomenda. Bom dia, minha gente. 5h20 agora da manhã. Era pra ter acordado 5 horas. Mas eu acabei cochilando um pouquinho, então... levantei 5h15. Já tô aqui, tirando os salgados, porque ontem eu acabei esquecendo. Pra vocês verem o nível de cansaço. Eu tô tirando logo por parte, por sabores. Então aqui tem as coxinhas. Eu vou tirando, ó, e vou colocar tudo lá na geladeira, né, pra poder já deixar certo, então, mais tarde, pra gente começar a fritar. Bom, minha gente, e aí, depois que eu tirei os salgados do congelador, que era pra ter tirado um dia antes, só que eu acabei esquecendo. Então, eu tirei de manhãzinha, assim que eu acordei, eu tirei já, foi a primeira coisa que eu fiz. E aí, eu tinha que fazer o quê? Banhar o tal do docinho camafeu. Vocês lembram que a cliente trouxe a massinha do doce pra mim pesar, pesei e agora eu precisava banhar. Então, o que que acontece? No início, eu tava tendo uma dificuldadezinha em questão de banhar no chocolate, tá? Aí eu fiz o quê? Jogava, porque eles estavam refrigerados. Então, a parte do chocolate tava esfriando muito rápido. Então, o que que eu fiz? Eu tirei os outros docinhos e deixei pra finalizar eles no chocolate depois. Quando estava mais... como é que eu falo pra vocês? Tá vendo a dificuldade aí pra sair na hora? Porque o chocolate já tinha endurecido, né? Porque o docinho estava gelado. Então, uma parte do doce saía na parte de baixo. E eu tava tendo dificuldade de deixar ele bem redondinho, bem banhadinho, né? Apesar que ele vinha com a finalização das nozes, mas aí tinha alguns que ficou meio estranho, ficou feinho. Então, eu tive que refazer, certo? Aí, o que que acontece? Depois eu fui pegar a prática, né? Porque querendo ou não, os docinhos estavam em temperatura ambiente, foi mais fácil para banhar o chocolate, né? Então, esses docinhos aí, que são os camafeu, que eram os docinhos que levava chocolate, eu precisava, assim, deixar na geladeira. Então, depois que eu coloquei eles nas forminhas, que eu vou mostrar para vocês as forminhas que eu utilizei para colocar eles em exclusivo, eu coloquei eles todos na caixa, né? Posicionei nas caixas e depois coloquei na geladeira por conta do chocolate, porque a temperatura não ia aguentar. Pronto, gente, depois dos docinhos finalizados, tá vendo que alguns ficou a parte do docinho aparecendo, né? Essa parte embaixo que eu mostrei pra vocês aí, que ficou o chocolate passando, eu recortava todos eles, né, na faca, retirava e ia colocando nas forminhas. Como as forminhas, algumas já estavam acabando, essa dourada eu resolvi separar justamente somente para esse sabor camafeu. E os restantes, né, que faltou porque não tinha forminha dourada suficiente, o restante eu coloquei nas outras brancas só para poder finalizar. Então, o que que eu faço? Eu tiro o excesso do chocolate que ficou embaixo do docinho, coloco nesses papelzinhos, né, que são os tapetinhos, e ia colocando dentro das forminhas douradas para poder ir finalizando.
Ia fazendo, ia colocando na bancada e depois eu colocava nas caixas e levava direto para a geladeira, para justamente não ficar muito tempo fora, né, por conta do chocolate. Esses daí, gente, ficou com esses detalhes, algumas coisinhas aparecendo. Como a forminha era um pouquinho alta, não deu para perceber, né, essa parte. Então ficou somente a parte de cima branca e as nozes douradas. Nesse meio tempo aí, meu namorado tava lavando a louça pra mim, agilizando, enquanto os camafeu tava aqui já, alguns finalizados na forminha. Esses daqui eu já ia colocar na caixa. As nozes depois, né, eu ia pintar de dourado pra poder colocar por cima, então deixei por último pra poder finalizar. Dentro da geladeira tinha mais docinhos pra gente finalizar, tinha mais camafeu, tinha as trufas também que a gente precisava colocar, ó. Nessa embalagemzinha aqui, que foi a embalagem que a cliente trouxe para poder amarrar, né? Tipo um paninho, gente, de mesa, sabe? Fica lindo, lindo, maravilhoso. Ela trouxe em 3 cores, então eu embalei uma só para ver como é que ficava. Então tinha essas caixas também, que tava tudo com doce. Tinha mais docinho ali para finalizar. Na outra geladeira, gente, tinha mais caixa e ainda tinha também os docinhos sabor morango para poder finalizar. E aqui tava todos os salgados, lotado de salgado. Na parte de baixo, na parte de cima, então tava tudo ali. Depois minha mãe chegou para poder me auxiliar nos docinhos. Esse daqui que a gente tava fazendo era os docinhos sabor leitinho, né? Que era só o leitinho branco. Para não ficar um docinho simples demais, o que a gente fez? A cliente tinha trazido essas florzinhas na cor amarela, só que a gente não tava achando solução. A princípio eu ia colocar essas forminhas amarelas no beijinho, só que não ficou legal. Então, a gente resolveu colocar nesses docinhos brancos. Aí, minha mãe ia fazendo o quê? Ali dentro daquele potinho tem chocolate derretido. Ela ia pegando um pouco de chocolate derretido, colocando embaixo do docinho pra ficar assim, ó. Gente, ficou assim. Ficou bem bonitinho os docinhos. Deu um diferencial muito legal. E eu ia finalizando o restante nas caixinhas. Lá tinha mais caixa, que era os camafeu. Esse outro docinho aqui que eu estava já finalizando era o docinho de morango, tá? Esse foi aquele morango que a gente fez, a massa Nesquik. Coloquei nas forminhas quadradinha pétala na cor rosa, só pra dar o destaque. E também eu tinha um recheio aqui de leitinho. Eu ia fazendo essa parte da pitanga, né? Aproveitei que eu tinha esse recheio. Como era um docinho simples também, que não tinha o que fazer muito, a gente acabou colocando esses confeitos aí que a cliente também trouxe. Gente, ela trouxe forminha, ela trouxe os papeizinhos. Foi pouca coisa que eu comprei. Eu acho que eu comprei 2 formas só de forminha pétala e alguns tapetinhos que precisavam. Só essas coisas mesmo, porque o resto foi basicamente ela que comprou. O topo do bolo, aquelas borboletinhas que vocês vão ver no bolo, fui eu que mandei fazer. Então, algumas coisas foi minha, mas a maioria do forminha, tudo que vocês estão vendo aí, a maioria foi confeito, essas coisas foi da cliente. As nozes, a castanha para o cajuzinho, ela trouxe também. Enfim, então a gente preferiu, né, nesse docinho aí, colocar em cada pitanguinha um coração vermelhinho para ficar com um detalhe legal. Depois desse docinho, a gente decidiu logo finalizar os camafeu. Já estavam todos dentro da caixa, como eu disse pra vocês, tinha muita forminha. Então tinha forminha dourada, que essas douradas eu ia colocar justamente em cima lá na decoração, depois eu mostro pra vocês na hora da festa. E aí, o que eu pensei? Como tava muito quente, gente, se eu colocasse em cima o chocolate branco pra poder fixar as nozes, não ia segurar, porque ia derreter, por conta que ia ficar muito tempo exposto na festa, né? Porque aqui a Alagoas é quente, aí eu pensei o quê? Vou pegar aquele recheio de leitinho que eu finalizei os outros brigadeiros, vou colocar em cima do camafeu, e aí a gente consegue colocar as nozes, né? E o que acontece? A gente foi fazendo o seguinte. Primeiro eu fui colocando, né, cada pitanguinha de recheio. E depois minha mãe ia fazendo, colocando as nozes. Pra fazer essas nozes douradas, gente, não tem segredo. Coloquei ela dentro do potinho com pote para decoração dourado. Chacoalhei bem e aí todas ficaram bem pintadinhas. Então não precisou pintar uma por uma. Eu só joguei o pó para decoração, chacoalhei e aí estavam prontos. Então, por isso que a produção foi rápida, por conta que enquanto eu ia fazendo uma coisa, minha mãe ia fazer outra. E é justamente isso que a gente tem que pensar. Quando você tiver com alguém para lhe ajudar, é dessa forma que você tem que pensar. Você tem que ir adiantando uma parte e a outra pessoa ir adiantando a outra. Então, como aqui trava as 3 caixas já prontas, eu ia fazendo as pitangas dos docinhos para ir finalizando e depois minha mãe ia vindo com as nozes. Depois também eu ajudei ela a finalizar, né? Porque tinha muita coisa para fazer. Tinha umas nozes que eram muito gigantescas, a gente tinha que estar escolhendo entre elas.
Mas os docinhos camafeu ficou lindo, gente, perfeito. E o sabor incrível. Eu nunca tinha comido esse docinho, eu achei maravilhoso. Quem é do sul conhece, né, sabe muito bem o sabor que é esse docinho. Na verdade, ele era para ser finalizado na açúcar, no glacê real, né? Mas aí a cliente disse, não, já que você não sabe, não tem problema, a gente ajusta. Então, você pode banhar todos eles no chocolate branco, vai ficar perfeito também do mesmo jeito. E ficou, gente, delicioso. A primeira caixa minha mãe já tirou, porque já tinha finalizado. E agora eu tava finalizando essa última caixa, penúltima, né? Porque ainda tinha essa daqui do canto para poder a gente finalizar. Depois dos camafeu, a gente não parou. Foi da hora que eu me levantei. Minha mãe chegou, acho que eram umas 9 horas da manhã, eu acho, ou 8 horas. E eu já tava em pé desde 5 horas da manhã. E essa parte das trufas eu ia finalizar um dia antes, só que tava muito ruim, porque querendo ou não, tinha que ter o auxílio de uma pessoa para segurar o saquinho, tá vendo? E eu fazer o lacinho. Não tinha como eu fazer sozinha, porque tava muito difícil. Assim, nós duas foi muito mais rápido e foi muito mais prático. Então, ela pegava e ia colocando as trufinhas lá dentro, eu ia pegando a fitinha e ela ia segurando para finalizar. Aqui eu já estava, gente, já era quase meio-dia, eu já estava finalizando essas caixinhas, porque tinha muito detalhe essas caixinhas para poder finalizar. Então, tinha que fazer uma por uma, encaixar tudo. Então, eu estava encaixando aqui para a gente poder colocar as forminhas. Tinha mais caixa ali de doce. Gente, foi tanta caixa de doce, vocês não tem noção. Foi muita coisa. Aqui eu já tinha separado uma sacola que ia decorar o bolo lá na cliente. Então, eu já separei algumas coisas pra não esquecer. Gente, eu tô só o pó da rabiola. Vocês não tem noção. Eu tô tentando filmar o máximo pra vocês. Mas tá sendo muita correria. A mãe tá aqui me ajudando, porque senão não dá conta. Nicolas, naquele pique dele, ele tá dormindo agora. Então, eu tô aproveitando pra coisar as caixinhas. E tamo por aí, né? Se Deus quiser, meu pai vai vir agora pra poder só apertar a fritadeira, por conta que meu namorado ontem tava sem a chave. E aí a gente só fez mesmo, ele só fez colocar, só pra poder fixar os pés. E hoje o pai aperta e daqui a pouco a gente começa o salgado. Então, vou continuar por aqui. Muito cansada, já não tô aguentando mais, tô fazendo as coisas sentada. Tá osso, gente, tá osso, mas tô conseguindo, graças a Deus. Então depois eu volto pra mostrar mais um pouquinho pra vocês. Aqui já era o quê? Acho que 1 hora da tarde. A gente fez o teste do óleo, a gente ligou a fritadeira. Enquanto minha mãe tava começando a fritar os salgados, eu tava aqui finalizando essas caixinhas, gente. Que essas trufinhas, ficou faltando algumas trufinhas, porque pensa numa caixinha que engana. Então ficou faltando algumas, e aí eu coloquei mais chocolate na forminha, né? Foi bem rápido, era só chocolate. E eu ia modelando aí dentro do papel chumbo. Enquanto a gente ia esquentando o óleo, a gente colocou uma coxinha só pra fazer o teste mesmo, pra ver se o óleo tava esquentando bem e tudo. Gente, pense num negócio que foi top. Foi essa fritadeira, porque ajudou demais. A quantidade de salgados a gente conseguiu colocar um pouco a mais. Eu ia abrindo as forminhas enquanto minha mãe ia fritando. E foi dessa forma que a gente foi fazendo. Gente, teve uma hora que não deu vencimento. Foi muita coisa. Era fogão e fritadeira fritando os salgados. Gente, agora são 4h20. Era pra estar lá 4 horas. Mas a gente tá aguardando o carro pra poder levar as coisas, porque não tem como, né? Aqui a gente já finalizou. Tá aqui um monte de caixa. Aqui, ó, são os quibe que ela trouxe. Tá por aqui. Nas outras caixas ali tem bolinhas de bacalhau. Ih, tem um monte de coisa. Nessas outras caixas aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês rapidinho. Ó. Esses palitinhos aqui foi ela que trouxe pra poder colocar. Então aqui tem salgados, ali tem mais docinhos. Nas duas geladeiras tá cheia de coisa. As trufas que a gente embalou, que ficou feita uma florzinha, que foram nos tapetinhos, tá no congelador, porque como aqui tá muito quente, gente, não tem condições de deixar lá exposto na festa. Então tá tudo separado. As coisas aqui na sacola também já tá separado, deixei aqui. E agora eu só tô aguardando o carro pra gente poder colocar as coisas e ir embora. Gente, eu tô cansada. E tô torcendo a Deus pra que esse bolo dê certo. Porque agora a minha preocupação não é nem mais os salgados, nem mais as outras coisas. A minha preocupação agora tá sendo a parte do bolo. Mas vai dar tudo certo. Então, chega lá quando finalizar tudo. Aí eu mostro um pouquinho pra vocês. E é isso. Tá quase, gente. Tá quase. O grande dia chegou e tá quase. E aqui a gente já tava indo já levar as coisas. Gente, tava um monte de coisa no carro. Vou mostrar pra vocês. O porta-mala tava cheio. E aqui eu tava levando as coisas, né, pra decorar o bolo. Os bolos estavam lá embaixo, as trufinhas também. E a gente tava indo lá. A festa, a princípio, ia começar às 6 horas. Mas eu era pra estar lá 4 horas, porque ia organizando as coisas. Mas deu tempo pra tudo.
Então, assim que eu cheguei lá, eu fui logo bater no chantininho. E aqui ela tava nos preparativos também, uma correria só, gente. Eu vou deixar aqui o vídeo pra vocês verem. Pamela, como é que tá aí sua correria? Pamela está aqui no Maragogi temporada. Se vira nos 30. 5 horas da tarde, eu aqui batendo chantininho já pra poder estruturar esses 2 bolos. Esses 2 bolos aqui vai ser bolo de andar. Tô aqui na casa da cliente, os salgados estão ali fora. Eu vou mostrar depois um pouquinho pra vocês como é que tá a organização, tá bem bonito. Guilherme vai mostrar pra vocês como é que tá um pouquinho aqui as caixas, como é que tá ali a decoração, tá tudo muito bonito. Então, vou continuar aqui e depois eu volto mostrando o resultado. Aqui é meu dragão. Aqui são as caixas que a Pamela fez. Foram diversos salgados, doces. E aqui, ó, o evento vai ser no Maragogi temporada. Inclusive a Pamela vai deixar aqui o arroba. Aqui, ó. São tantas caixas que eu não sei nem por onde gravar. Cabe nem na tela aqui, viu, Pamela? Aqui, gente, eu tava fazendo a estrutura dos bolos, já decorando. Ali eu coloquei 4 caninhos nesse bolo de baixo. De cima eu coloquei mais um pra gente poder finalizar. E vou mostrar agora pra vocês como é que ficou o bolo. Ele ainda tava faltando glitter, mas ficou assim, gente. Coloquei esse topo, que foi a cliente que trouxe. Fiz essas borboletas, né? Pedi pra moça fazer. Agora eu vou mostrar o resultado dele com o glitter. Gente, tava a coisa mais linda esse bolo. Ficou perfeito. Eu vou mostrar um pouquinho também aí da festa, né? Como ficou. Os convidados já estavam tudo ali, já tinha chegado. Eu estava auxiliando ela, né, nos salgados, que a moça que ia fazer, ela acabou não vindo. Então, essa mesa aí dos salgados, fui eu que posicionei. O pessoal já estava comendo, ó, já estava esvaziando. Aqui ficou a tábua de frios também, que tinha queijo, que ela tinha trazido. E aqui, gente, ficou a mesinha de doce, ó. Essas tacinhas ali atrás foi ela que fez. Esses docinhos aí eu coloquei todos eles, posicionei todos os docinhos na mesa para poder ficar ok. Gente, festa linda, tudo maravilhoso, ficou perfeito. Bom dia, minha gente, bom dia. Pós-festa, estou por aqui imensamente grata, imensamente feliz, porque ocorreu tudo certo. Eu fiquei tão feliz, gente, tudo certo. Tô com cara de cansada, minhas costas não aguentam, minhas pernas. Então, vamos lá para as considerações finais, né? Ontem, que foi o dia da festa, ontem foi o dia dos preparos. Dia 16, um dia antes, eu finalizei alguns doces, alguns não deu pra finalizar tudo. O restante eu tive que finalizar no dia 17, que eu mostrei um pouquinho de cada coisa aí pra vocês. Foi muita loucura, gente, muita coisa pra fazer. Parece que mais a gente fazia, mais tinha coisa. A menina que vinha trabalhar comigo, como eu falei pra vocês no último vlog, acabou não vindo, não veio também nenhum dos dias. E eu acabei basicamente quase sozinha, mas aí minha mãe veio e me auxiliou. Então, o que acontece? Na modelagem de salgados, modelagem, recheio, era eu que fazia. Minha mãe ia, tipo, fechando os pastéis, coisa que ela conseguia fazer, ela fazia. Então, me auxiliou demais. Na louça, no dia da fritagem dos salgados ontem, ela fritava os salgados. Enquanto ela fritava, meu namorado abria as caixas, que ele chegou do trabalho. Ele abria as caixas, ele ia abrindo as forminhas, eu ia colocando os salgados na forminha, minha mãe ia fritando. Então foi assim, foi um trabalho em equipe ontem, porque eu vou falar pra vocês, era muito salgado, era muito doce, gente, era muita. Minhas caixas todinhas que eu tinha comprado na Shopee, foi-se embora todas. Foram o quê? 30 caixas que eu comprei, foram 10 grandes, 10 médias e 10 da pequena, foram todas embora. Né? Claro que eu tinha usado, acho que 2 caixas grandes, que eu tive uns pedidos antes, eu tinha usado. Mas eu não sobrou R$1 de caixa aqui. E eu tive que comprar mais caixa, que tá até ali, caixa de pizza, só pra colocar o restante dos salgados, porque não dava, as caixas brancas não coube mais nada. Porque querendo ou não, aquelas forminhas de flor, né, elas ocupam mais espaço, então por isso que a gente utilizou mais caixas. Mas deu tudo certo. E queria falar pra vocês sobre um presentinho maravilhoso que eu recebi de uma seguidora aqui no canal. Ana Cláudia, o nome dela. Ana, se você estiver assistindo esse vídeo, um grande beijo pra você e muito obrigada pela ajuda que você me deu, porque isso foi, gente, de extrema importância ontem, por conta desse pedido. Essa seguidora aqui do canal, né, inscrita, ela entrou em contato comigo e falou que queria me mandar uma fritadeira elétrica. E aí ela fez, não, eu vou te mandar o Pix, e aí você compra, se você quiser comprar uma, né,
maior, alguma coisa, você só completa no valor. E ela me mandou, gente, o Pix pra mim. Eu comprei a fritadeira, como vocês viram, foi de grande ajuda. Eu te agradeço demais, Ana, por isso. Eu agradeço a todos vocês por esse incentivo que vocês me dão através de mensagem. Adoro ver as mensagens de vocês lá no Instagram. Vocês mandam foto dos seus pedidos, mandam foto das coxinhas, mandam foto de bolos que vocês fazem pra mim. Eu agradeço demais por estar ajudando muito vocês, porque o meu intuito nesse canal sempre foi ajudar as pessoas com o que eu sei. E acredito que tem mudado a cabecinha de muita gente a querer começar, a querer trabalhar com a parte de confeitaria, né? E eu agradeço demais, gente, os elogios, as orações que vocês fizeram. Teve muita gente que mandou mensagem pra mim: Pamela, eu tô orando por você, vai dar tudo certo. E, gente, no dia ontem, aliás, dia 16 e dia 17, que era o dia real da festa, eu tava muito tranquila. Gente, meu coraçãozinho tava tão leve que eu não fiquei ansiosa, eu não fiquei nervosa. Ocorreu tudo certinho, assim, do jeitinho que eu imaginei, ocorreu. E foi maravilhoso, deu tempo para fazer tudo, deu tempo para entregar tudo. Hoje a gente deu uma organizada aqui na casa, porque tá com caos, né? A gente colocou a fritadeira aqui na cozinha para poder dar conta. Aí também tava o fogão ligado, então minha mãe tava auxiliando os dois, era fogão e fritadeira. E eu na parte dos salgados, finalizando algumas coisas, mandando mensagem para cliente. Gente, pense numa cliente maravilhosa, abençoada por Deus. Eu só tenho pessoas abençoadas ao meu redor, pra vocês não terem noção. Vocês, clientes, todas as pessoas que estão ao meu redor, muito abençoadas. Eu sou grata demais a Deus por isso, porque, sinceramente, gente, é maravilhoso. Eu vou agora descansar um pouquinho, né, entre aspas, porque eu vou precisar editar esse vídeo hoje pra vocês. Hoje tem churrasco lá na cliente, ela me chamou. Ontem eu curti um pouquinho da festa também, bem pouquinho, porque tava muito cansada. Mas deu pra finalizar tudo. O bolo, gente, coisa mais linda. Ficou mais lindo do que eu imaginei na minha cabeça. Todo cheio de brilho. Eu estruturei o andar todo, né, a parte de baixo, a parte de cima. Depois eu trago um vídeo em específico sobre isso daí. Mas deu tudo certo. O bolo ficou horas e horas lá em pé. A gente tirou de um canto, botou em outro, fez foto e aquela coisa toda. E deu tudo certo, né? Deu tudo... Ocorreu tudo bem, o bolo aguentou, o chantininho aguentou a temperatura, o bolo, a estrutura também aguentou. Gente, foi tudo perfeito, tudo perfeito. E eu auxiliei, né, ajudei ela a montar, porque a moça que também ia ajudar ela lá na parte dos doces, para repor os doces, servir os convidados, repor a mesa de salgados, ela não foi, deixou ela na mão. Então eu disse: não, vai tomar seu banho, vai se cuidar aí, que eu vou deixar o bolo por último, né? Porque de tarde, gente, eu só ia chegar lá pra decorar o bolo e vir embora, né? Porque mais tarde eu ia voltar pra festa. Mas aí, como eu vi ela aperreada, cheia de coisa pra fazer, ela fez: ô Pamela, me dê essa ajuda. Eu disse: na hora. Então eu fui, peguei os salgados, coloquei todos lá na... como é que fala, gente? Na coisa, eu vou deixar um vídeo aqui pra vocês verem. E aqui, gente, ó, eu já tinha montado a mesa dos doces. Guilherme, inclusive, tava, né, filmando. E aqui eu tava finalizando a parte dos salgados. Eu auxiliei ela nessa parte, né? E organizamos, como vocês viram aí, eu organizei os salgados, eu organizei a mesa de doce, eu organizei tudo, deixei tudo ok. Por último é que eu fui decorar o bolo. Então o bolo demorou muito tempo lá. Foi maravilhoso, a festa ficou linda, gente. Linda demais. E eu tô muito grata, eu tô muito feliz, deu tudo certo. Quando a gente entrega uma coisa, a gente parece que alivia. Mas é engraçado que esses 2 dias, de 16 e 17, eu tava muito tranquila, eu tava muito leve. Eu tava muito de boa. A ansiedade tava nos outros dias, mas esses 2 últimos dias ficou leve demais, ficou tranquilo. Ela adorou, ela amou as coisas. Eu vou até deixar uma foto aqui do feedback pra vocês verem a mensagem que ela manda pra mim. Gente, incrível, era incrível. Mas é isso, hoje é domingão. Ela pediu uma cuca pra mim fazer pra ela, porque hoje tem churrasco lá. E aí a gente vai participar também um pouquinho, então eu vou levar. E é isso, gente. Estou muito feliz. Grata por tudo. A todos vocês, obrigada realmente por você estar aqui sempre acompanhando, sempre mandando mensagens pra mim. Às vezes eu demoro a responder porque eu não tô conseguindo dar conta mais dos comentários aqui no YouTube, mas eu sempre respondo vocês também lá no direct do Instagram. E é isso, estou muito feliz. O corpo ainda tá de ressaca, digamos assim, né, com todo esse trabalho que teve. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Casa organizada, agora eu vou precisar editar vídeo. Vou sentar um pouquinho também, descansar. E aí depois eu faço a cucazinha pra ela. Não vou mostrar nesse vlog pra vocês, vai ser simples, igual eu fiz a outra.
E é isso. Tem algumas coisas pra organizar ali. Muito feliz, gente. Muito, muito feliz. Deu tudo certo, deu tudo certo. Então tá tudo bem. Eu tô muito feliz, vocês não têm noção. E é isso. Eu vou encerrar o vídeo aqui com vocês. Espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E Ana Cláudia, muito, muito obrigada, meu bem. Muito obrigada. Que Deus te abençoe imensamente. Um beijo pra vocês. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.